Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Estamos aqui para começar o livro de Ruth, um livro muito especial. Os comentaristas bíblicos acreditam que Ruth, a história dela se situa no finalzinho do período dos juízes. Aqui nós vamos ver uma ligação clara entre o livro de Ruth e o rei Davi. Vocês vão perceber o significado, qual é a ligação ao longo do estudo. Lembrando que o livro é pequenininho, 4 capítulos, portanto, no final do livro nós vamos ter a live tanto de Juízes quanto de Ruth, sorteio de Bíblia em dobro, você não pode perder. Nós vamos sortear 2 Bíblias para quem está no grupo e 2 ou mais para quem está participando aí online, estiver participando online conosco aí da nossa live. Meu querido irmão, eu queria que você hoje olhasse para o livro de Ruth juntamente comigo e, claro, lembrar que a gente precisa estar junto, orando todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por dia, tentando mudar. Chame mais pessoas para participar conosco do nosso grupo e não esmoreça, meu irmão, se você está desanimado, não desanime, vamos juntos completar essa jornada. É um desafio, não é fácil, mas nós vamos vencer pela graça de Jesus. Então, olhando aqui para o livro de Ruth, eu queria que você estivesse atento a alguns detalhes, principalmente a questão dos nomes. Aqui narra a história de Noemi. Noemi quer dizer agradável, doçura, tem a ver com delícias, é um nome que indica agradabilidade. E ela era casada com Elimeleque, que quer dizer o Senhor é rei. E eles viviam na terra de Israel. Eles eram de Belém. Belém significa casa do pão. Um dia faltou pão na casa do pão. Olha que interessante. Faltou pão na casa do pão e partiu Noemi e Elimeleque com seus filhos Malom e Quilion. Malom, geralmente quando a Bíblia traz assim nessa ordem, vai do mais velho para o mais novo. Tudo indica então que Malom era mais velho. Malom quer dizer enfermo. Pode ser uma referência à fragilidade da saúde de Malom. Você vai ver depois que acaba morrendo. E Quilion, que quer dizer destruição. Quilion, talvez sendo mais novo, nasceu no período em que havia fome em Israel. Fome, irmãos, é algo terrível. Tão terrível que fez com que Noemi, a agradável, e Elimeleque, o Senhor é rei, saíssem da sua terra, diante do seu Deus, e fossem morar numa terra estranha, na terra dos Moabitas. Quem são os Moabitas? Moab significa do pai, semente do pai. Se você lembrar, os Moabitas eram meio que parentes do povo de Deus, porque eles são descendentes de Ló. As filhas de Ló tiveram filhos com o próprio pai, e de Ló saiu a descendência aí de Moab. Nós vamos ver que não havia uma amizade entre os Moabitas e os israelitas, apesar desse grau de parentesco longe, e que os moabitas também adoravam outros deuses. O texto vai nos deixar claro. No entanto, quando estavam ali morando em terra estranha, Malom e Quilion tomaram para si esposas, Ruth e Orfa. O nome de uma era Orfa e o outro de Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E nesses 10 anos, morreu Elimeleque, Malom e Quilion. E Noemi, então, sem os seus 2 filhos, viúva, sem a perspectiva da continuidade da descendência, volta muito entristecida para sua terra. Ela ouve que Deus havia lembrado da sua terra, decide voltar, e ao voltar, ela começa a ser acompanhada ali por suas 2 noras que ainda moravam com ela. E ela disse: olha, eu estou voltando para minha terra, eu voltando para a terra de Judá, que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosos com os que morreram e comigo, vocês foram boas esposas, boas noras, voltem para suas terras. Voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Eu sou velho, não posso casar. E se eu casasse hoje e tivesse filhos, vocês vão esperar eles crescerem, porque havia lá naquela época a lei do levirato. Lembra qual que é a lei do levirato? É assim, se um homem morresse sem deixar descendentes, o seu parente mais próximo tinha que suscitar descendência a ele. E geralmente era o irmão, né? Ou seja, o cunhado daquela mulher tinha que se casar com ela, e o primeiro filho seria em nome daquele que faleceu sem deixar descendentes. No caso de Noemi, ela não tinha perspectiva nenhuma de que a sua semente teria continuidade. Ou seja, ela estava profundamente desolada com aquela situação. Não tinha mais esperança. E ela volta então para Israel e está decidida a voltar sozinha, porque ela já havia aceitado que aquele era o fim. E o que acontece é que elas choram em voz alta, porque Noemi parece que era uma boa mulher, elas gostavam de conviver, choram em voz alta, e Noemi usa essa expressão: olha, voltem, porque a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. E choraram em alta voz. Orfa deu um beijo e se despediu. E Ruth se apegou à sua sogra. A sua sogra. E Noemi disse para Ruth: olha, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vai com ela também. Interessante que Orfa significa nuca, costas. Orfa, apesar de amar Noemi, preferiu seguir o seu próprio caminho. Deu as costas e foi embora. Ruth, que quer dizer companheira, amiga, disse o seguinte para Noemi, uma frase que é muito usada aí em convites, né, de casamento. No meu, eu acredito que nós usamos também, não estou bem lembrado, mas eu acho que foi esse versículo, onde
Ruth disse o seguinte: não insistas para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que fores irei, onde quer que pousares pousarei, o seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e onde você morrer, eu vou morrer e serei sepultado. E que o Senhor me castigue se outra coisa além da morte me separar de ti. Impressionante é que essa é uma declaração da nora para sua sogra. A gente percebe que hoje há um conflito muito grande entre noras e sogras, né, que é uma coisa assim bem difícil e até é motivo de piada muitas vezes. E aqui no caso nós temos uma nora se declarando para sua sogra com essa intensidade, dizendo: a minha decisão, eu não volto atrás. Não existe essa de voltar para os meus deuses. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Antes de você morrer, eu vou morrer. A decisão que eu tomei, eu não volto atrás. A Ruth demonstra aqui que ela havia feito uma escolha consciente de deixar de ser moabita e pertencer ao povo de Deus. E ela aceita um grande desafio: ser uma moabita viúva no meio do povo de Israel. Apesar do Senhor dar diversas instruções quanto ao tratamento do estrangeiro, nós percebemos claramente na Bíblia que os israelitas não cumpriam muitas vezes isso. Pelo contrário, eles tratavam muitas vezes com desprezo. A gente percebe isso até no Novo Testamento, aqueles que não eram da sua etnia. E Noemi, então, percebendo que Ruth estava decidida a segui-la, permite que ela vá. E ao chegar, as pessoas veem a situação de Noemi e ficam muito tristes. Todo mundo se comoveu, porque Noemi saiu dali ditosa, ainda que o país estivesse passando por fome. Ela saiu dali casada, com 2 filhos, com toda a esperança, 2 filhos homens naquela época. Elimelec parece que era um homem bem sucedido, respeitado. No entanto, ela volta agora sem nada. E chamavam, essa não é Noemi, que quer dizer agradável, e ela diz: olha, não me chame de Noemi, me chame de Mara, que quer dizer amarga, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Interessante, irmãos, que Noemi, ela não fica tentando justificar Deus, ela reconhece que é Deus, mas ela não amaldiçoa Deus, ela chama Deus de Todo-Poderoso, ela chama Deus de Senhor, entendendo que Deus estava no controle daquilo. Isso é fé, irmãos, é aceitar as circunstâncias que Deus tem para nós, mesmo que não sejam aquelas que nós desejamos. Então ela diz: por que me chamam Noemi? Me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me afligiu. E foi assim que ela voltou para Moab, da terra de Moab, e ela chegaram em Belém na época da colheita da cevada, que era favorável, e as viúvas, por quê? Porque elas poderiam nesse momento colher. Lembra o seguinte, que as viúvas sem filhos sobreviveriam daquilo que sobrasse da colheita, o que caísse no chão era da viúva. Poderia contar com a bondade das pessoas de dar alguma coisa, mas a viúva era alguém extremamente frágil. Não é à toa que a Bíblia coloca os órfãos e as viúvas na mesma classe social, de pessoas desamparadas. Vamos trazer aqui algumas lições para vocês, para mim, nesse dia, baseada no capítulo 1 de Ruth. A primeira coisa que a gente percebe é a fidelidade ao próximo e a Deus. Ruth toma uma decisão de permanecer com o Senhor, permanecer com os seus votos, mesmo que aquela circunstância não fosse a mais favorável para ela, aos olhos humanos. Então, meu querido irmão, quantas vezes nós mudamos os nossos votos porque nós achamos que o futuro não vai trazer resultados benéficos a nós? Foi o que Orfa fez. Orfa com certeza casou novamente, teve filhos, reconstruiu sua família, mas o que ela deixou de viver? Então eu queria dizer para você, meu irmão, que nós não somos guiados pelas circunstâncias. Se as circunstâncias forem adversas e você perceber que você está sendo provado para abandonar votos que você fez ao Senhor, votos de lealdade ao seu próximo, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não retroaja. Nós não somos daqueles que retroagem, nós somos daqueles que avançam por fé. Então, siga adiante, porque você não sabe o que vem depois da curva. Às vezes os seus olhos não estão enxergando o que tem, mas eu posso afirmar para você, à luz da palavra, que o Senhor é com aqueles que são fiéis. Ruth foi fiel, e Ruth vai experimentar o extraordinário de Deus. Outra lição que nós percebemos é a esperança em meio à adversidade. Porque, apesar de tudo, Noemi está se sentindo extremamente amarga. A Noemi poderia falar assim: o que eu vou caçar lá em Belém? Esse Deus me afligiu. Não, ela quer voltar para o seu povo, ela quer voltar para o seu Deus, ela quer voltar para a sua terra. E ela prefere ser uma viúva lá, vamos dizer, uma pedinte ali no meio do povo de Israel, do que alguém moradora de uma terra estranha. Com certeza em Moab eles tinham construído alguma coisa. E ela deixa tudo e vai então para a sua terra. Ela volta para a sua terra, porque ela acredita que o melhor lugar para se estar é no meio do povo do Senhor. Porque, irmãos, a salvação é um processo. O Senhor, primeiro, Ele nos salva da morte. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Ele nos liberta dos nossos pecados, para sermos livres, e nessa liberdade a gente fazer o quê? O que nós vamos fazer agora? Cumprir o propósito dele. E o propósito final de Deus inclui, meu querido irmão, a comunhão.
O processo em nós ele é terminado quando nós estamos desfrutando da comunhão. Não tem sentido a gente ser salvo para viver isolado. O Senhor não salvou ninguém para ser um membro decepado do corpo. O Senhor nos salva para a gente ser parte do corpo. E Noemi sabia que ela estava em Moabe, mas ela não era de Moabe, ela tinha que voltar. Então ela volta, mesmo amarga, mesmo triste, mesmo afligida, ela volta para estar no lugar onde devia estar. E eu quero dizer isso para você, meu irmão, talvez a mão do Todo-Poderoso esteja sobre você. Você está passando por um problema de enfermidade, você está passando por uma luta muito grande, uma prova que você nunca imaginou. Os pesadelos que você tinha se tornaram realidade. Às vezes coisas acontecem na nossa família, nos decepcionam, na nossa vida financeira e etc., na nossa saúde. Mas eu quero dizer para você, além das circunstâncias, viva o que você precisa viver. Seja fiel ao propósito que Deus tem para você. Esteja onde você tem que estar. Lute para fazer aquilo que você precisa fazer. Seja fiel ao Senhor. Não ligue para as circunstâncias. Não deixe que as circunstâncias determinem aquilo que você é. Eu não estou dizendo para você ignorar os seus sentimentos. Não. A Bíblia é clara em dizer que Noemi não ignorou. Esteja na presença de Deus e dizendo: Senhor, eu estou aqui, mas eu estou esmagado pela tua mão. Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor tem me dado tribulação. Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso e permitiu que isso tudo acontecesse na nossa vida. Pode ter certeza, irmãos, o Senhor consegue lidar com os seus problemas. Não precisa ter medo. Você expor para o Senhor os seus problemas não é pecado, não é pecado. Perguntar para o Senhor por quê não é pecado. Jesus perguntou na cruz. Ele disse: Deus meu, por quê? Pode perguntar. Deus sabe lidar com a sua dúvida. E por fim, meu irmão, creia que a fidelidade nos conduz a uma redenção maior. Noemi estava totalmente desesperançosa, com relação ao seu futuro. E ela não sabe o que Deus reservava para ela, um futuro grandioso, maravilhoso, que viria através dessa decisão de fidelidade de Ruth para com ela e para com o Senhor, seu Deus. Então, o Senhor faz todas as coisas. Você que está passando por um problema extremamente difícil, o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Eu gosto de um comentário que diz o seguinte, é um comentário de Warren Wiersbe, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele diz assim, Ruth 1 nos ensina que mesmo nas situações mais sombrias, Deus está trabalhando para trazer um final redentor. Olha que lindo. Mesmo nas situações mais sombrias, sempre o final, Deus está trabalhando para trazer um final redentor. Sempre o final nos surpreende, meu irmão. Creia nisso, viva pela fé, caminhe com o Senhor. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um grande beijo, um bom dia para você na presença do Senhor. E amanhã estamos aqui para mais um capítulo da Palavra de Deus.